Boa noite. Desculpe o pequeno atraso aqui no início do nosso evento. A gente pegou um pouquinho de trânsito. O Facundo até me ligou, ele estava preocupado. Aí depois ele acabou mudando até para um outro meio de transporte mais rápido, né? Veio de moto, né? Porque no Waze estava dando 1h20 lá do centro. Veio bem mais rápido, né? Então, é um prazer ter vocês aqui. Queria até fazer uma pesquisa aqui. Quem nunca veio para o Clube Transatlântico pode só sinalizar. Que legal, muito bom. Isso é um prazer que a gente vai ter. Espero que vocês tenham uma ótima primeira impressão. E o Clube Transatlântico tem feito uma série de eventos. Esse mês a gente vai fazer alguns. Semana que vem a gente tem o fundador do Partido Verde realizando aqui uma pequena oficina sobre democracia. No dia 20 vem o Eduardo Jorge, que é candidato a vice da Marina. A gente teve também alguns presidenciáveis que vieram aqui. E hoje temos Facundo. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria pedir para o Eduardo, que é dono aqui do espaço, ou que assumiu a operação do nosso espaço. Ele tem feito uma série de melhorias aqui no espaço e também tem um restaurante muito interessante. O Eduardo me passou aqui 4 envelopes. Eu queria que você só passasse aqui o sorteio, né? Porque eu acho que é interessante. Ou você quer deixar isso para o final? Pode deixar para o final. Tá bom. Tá bom. Não sei. A gente pergunta para a demonstração. Tá, depois a gente fala, então. Tá, a gente não preparou essa parte. Ele me deu esses envelopes, então a gente... Tá bom, então vocês vão ter que ficar até o final para ganhar um almoço, um jantar. Jantar, não? Entendi, tá bom. Bom, Facundo, eu acho que já posso passar a palavra para você. Eu tenho que fazer algum reclame aqui do clube? Sobre o jantar. Tem um jantar aqui pós-evento, caso alguém se interesse, a gente vai ter alguns amigos aqui reunidos. Vai ser um prazer continuar a conversa. O Facundo tem uma filha de 5 anos, ele me contou que, apesar de rei da noite, né, que eu conheci ele recentemente na Mantiqueira, também totalmente deslocado, né, porque o Facundo está muito à vontade na área da Augusta Paulista. Aí eu fui encontrar com ele lá no meio do bairro dos Melos, no meio da natureza, e lá ele me contou que ele é abstêmio e também é pai de uma filha muito bonitinha, de 5 anos, que foi até capa da Folha esses tempos, né? E então uma personalidade, um personagem interessante, autor de um livro que tem feito bastante sucesso, e é um prazer ter você aqui, Facundo. Muito obrigado. Boa noite. Peço desculpas que eu acabei de sair de uma obra. Estava literalmente dentro de uma obra e vim para cá correndo. Então, eu estou me sentindo um pouco um operário ainda. Mas não é muito diferente do que eu faço. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história e um pouquinho da maneira como eu faço negócios hoje em São Paulo, porque eu não sei quantos de vocês empreendem ou montam negócios, mas é uma arte um pouco incerta, é uma arte que não tem uma fórmula muito definida. E eu vou contar um pouquinho do que eu fiz, do que eu estou fazendo e do que eu vou fazer num futuro muito próximo. Bom, na verdade, eu sou engenheiro de alimentos, fiz engenharia na Escola de Engenharia Mauá. Venho de uma família de classe média baixa, meu nome é Facundo porque eu sou argentino. Vim para o Brasil, eu tenho bisavô, avô e pais que foram filiados ao Partido Comunista Brasileiro e que na década de 60, no começo da década de 60, meu pai viaja para a Argentina, se exila na Argentina. A família toda, os filhos todos nascem na Argentina e a gente volta para o Brasil no começo dos anos 80, quando temos a anistia aqui. Então, eu cresci num ambiente da esquerda radical e é meio como você crescer numa família de evangélicos. Assim. Tive que ler os 3 livros do Capital com 11 anos de idade, não tinha TV em casa. Então, eu não compartilhava dos signos que você tinha dentro de uma... Eu estudava nos bairros de elite, em São Paulo, estudei no Mackenzie, no Bandeirantes, mas sempre com bolsa e não compartilhando dos mesmos signos de infância das outras
crianças. Então, eu não sabia muito bem quem era a Xuxa. A nave da Xuxa, para mim, era uma coisa, uma abstração. O desenho animado era abstração. Eu não tinha muito contato com aquilo que fazia com que as outras crianças se comunicassem ou trocassem, compartilhassem de uma mesma cultura. Então, cresci no bairro da Santa Cecília. Veio uma recessão muito grande no final da década de 80, começo da década de 90, de uma família de classe média baixa. Minha mãe vira vendedora ambulante, meu avô também era vendedor ambulante, e minha mãe vai vender empanada na rodoviária ali da Luz, que era uma rodoviária muito bonita que a gente tinha ali na região central de São Paulo, e o centro da cidade sempre foi o meu território principal. Ali, o centro de São Paulo sempre foi, da Santa Cecília até a Sé, sempre foi meu território. Eu sempre fui muito territorialista. Não me encontrava dentro da identidade de brasileiro com o nome de Facundo. Nunca gostei de futebol. Família de classe média baixa estudando em colégio de elite. Filho de comunistas. Então, obviamente, eu era alijado por parte das outras crianças. Eu não me ligava na identidade do brasileiro. E eu comecei a me descobrir paulistano. Mais, além de brasileiro, me achava paulistano. Me encontrava com o centro da cidade. Para mim, aquele era meu território, é ali que eu me ligava afetivamente. Então, por conta de crescer dentro de uma família com austeridade, eu não vou dizer pobreza, porque pobreza no Brasil tem uma outra dimensão, mas bastante austeridade, eu sempre tive aquele quase o imperativo de que a educação me faria transcender a classe social onde eu estava inserido. Então, era aquela coisa, estuda, porque só o estudo vai te tirar do lugar onde você se encontra. Quem vem de classe média sabe muito bem que esse é o quase imperativo, né? Você tem que estudar para sair do lugar onde você se encontra. Bom, enfim, estudei nos melhores colégios de São Paulo, fiz Mackenzie, Bandeirantes, sempre estudando com bolsa. Minha mãe usava o artifício de trabalhar como secretária dentro dos colégios para a gente conseguir a bolsa de estudos. Minha irmã e meu irmão chegam a um determinado momento, meu pai já não consegue mais bolsa, manda os 2 filhos para Cuba. Minha irmã foi fazer balé. Meu irmão foi ser preparador físico de boxe, foi ser boxer. E eu, porque tinha ainda boas notas, ele conseguiu me deixar. E aí eu consegui fazer Bandeirantes, também com bolsa. Do Bandeirantes eu fui fazer engenharia de alimentos na Mauá. Saio da engenharia de alimentos e também com muito esforço. Eu tive uma infância bastante limitada, tinha que trabalhar, já comecei a trabalhar muito cedo. Fui estudar, mas já trabalhava em loja, ou era caixa, ou era estoquista, ou era vendedor. E aí eu termino a faculdade de engenharia, consigo entrar na Tetra Pak como estagiário, que é aquela grande empresa de embalagens. Saio da Tetra Pak, aí eu sou expatriado, vou para a Suécia, volto, entro no programa de trainees da American Express, vou para Miami, fico expatriado lá 1 ano, volto. E aí eu entro na American Online, que naquele momento era o maior grupo de mídia do mundo. E trabalhar na American Online no final da década de 90 e começo dos anos 2000 era meio como trabalhar no Google nos dias de hoje. Era o emprego mais desejado que você poderia ter. Começo a trabalhar na área de novos negócios. Da engenharia eu começo a trafegar dentro da área de marketing, novos negócios, me encontro em novos negócios. Então eu sempre especulava oportunidades para aquelas empresas onde eu estava empregado. E na American Online eu faço novos negócios para conteúdo. Como eu só trabalhava com jornalistas e era o melhor trabalho, o melhor emprego que eu tinha tido na minha vida, porque trabalhar com jornalistas é super divertido, para não me sentir tão deslocado como engenheiro, fui fazer jornalismo. Fiz jornalismo na PUC, para poder, inclusive, ter a mesma gramática que os meus colegas de redação. Aí, antes, eu sempre fui muito CDF, eu sempre tive o estudo como quase como um meio de vida. Então, todo o tempo livre que eu tinha, ou eu lia, ou eu estudava, ou ia fazer curso livre na PUC. Eu fiz História da Arte no MASP, no MAN, fiz História do Cinema, fiz Antropologia na PUC, mas, com diploma, eu tiro o diploma de Jornalismo Internacional e Político na PUC. Aí, eu me encontro também no jornalismo, especialmente o jornalismo político, e aí eu vou fazer Ciência Política na PUC também, faço mestrado e doutorado em Ciência Política. Nesse meio tempo, eu estou na minha vida de executivo, estou indo super bem empregado, e um dia estoura a bolha da internet no começo dos anos 2000.
Obviamente, quem participou dessa época sabe como tudo era muito especulativo, tudo era muito inflado, e me vejo completamente sem emprego. E o pior é que, naquele momento, eu ganhava muito bem, tinha muitos anos, eu tinha 27 ou 28 anos, tinha todas as regalias de um executivo que, no mínimo, teria 40 ou 45 anos. Na American Online, como a estrutura era muito achatada, eu respondia diretamente para o VP de conteúdo. Então, eu tinha um cargo de gerente respondendo diretamente para o VP de conteúdo com um salário altíssimo na época. Ou seja, como executivo, a American Online jogou uma pá de cal em cima da minha carreira, porque eu, com 20 e muitos anos, tinha um salário muito alto, não era jornalista, fazia novos negócios, mas já não era mais engenheiro, era um generalista, e, com um salário muito alto, eu nunca ia conseguir o mesmo tipo de emprego ou o mesmo patamar que eu tinha na American Online, que era o grande faz de conta do mundo corporativo naquela época. Então, eu ia ter que retroceder algumas casas para voltar para o mercado de trabalho. Retroceder algumas casas, para quem segue uma vida de executivo, é uma morte. Você vai retroceder algumas casas, aquilo vai virar o currículo, que é uma grande narrativa que tende ao CEO, tem que ser uma narrativa contínua e ascendente. Se eu voltasse 2 casas, aquilo ia ser uma mancha no meu currículo. Eu penso, bom, vou abrir o meu próprio negócio. Não existia nem o verbo empreender naquela época, era abrir o próprio negócio, já sabendo que ia dar errado, porque, pelo menos, o próximo recrutador de recursos humanos ia olhar e falar, olha, ele teve pelo menos a coragem de seguir seu próprio caminho. Então, aquela distorção do meu currículo eu ia conseguir tampar criando ou empreendendo. Tudo isso muito pensado, já sabendo que eu ia me dar mal. Pego a grana do meu FGTS, ganhava muito bem na American Online. Então, quando eu fui demitido com quase 16 salários, e aí eu me vejo diante da dúvida entre comprar meu apartamento, que era o sonho da classe média, né, ter um teto sobre a cabeça, ou então abrir ou usar esse dinheiro para investir no negócio. Bom, resolvo investir no meu próprio negócio e entro numa marca de roupas, se chamava Teodora, de uma amiga de infância. Eu vou ver um desfile ali na Casa de Criadores, nunca tinha tido qualquer tipo de contato com a moda. Vou ver esse desfile na Casa de Criadoras e meu mundo racha ao meio. Falo, bom, é aqui que eu quero me encontrar. Eu nunca tinha tido muito contato com a indústria criativa. E nem me julgava um cara criativo. Então, naquele momento, uma outra bifurcação se abre e eu resolvo enveredar por aquele caminho. Fico na Teodora 2 anos, a Teodora não dá certo, quebra depois de 2 anos. Eu saio e quando eu estava na Teodora, eu tinha um fornecedor. Na verdade, ele era a minha ponta de estoque. Então, quando a coleção ficava, eu não conseguia vender toda a coleção, eu passava para a ponta de estoque dele e ele vendia. Naquele momento, ele vira para mim e fala assim, eu vou abrir um antiquário na Rua Augusta. A Rua Augusta, que era um território meu também, ela sempre teve uma situação geográfica um pouco esquisita. Da Paulista até o centro, ela era uma rua, e da Paulista para os Jardins era uma outra rua completamente diferente. Mas ela, de alguma forma, ela representava São Paulo. A gente ia do luxo ao lixo, era uma rua extremamente cultural, tinha sala de cinema, tinha pelo menos... Ela tem ainda 3 salas de cinema, teatro, livrarias. Então, uma rua que, para mim, ela representava um microcosmo do que São Paulo era, com todas as suas desigualdades, com toda a sua diversidade, com tudo que tem de interessante e de ruim em São Paulo. E, no meio da Rua Augusta, 2 quadras, era naquela época, ainda hoje, mas especialmente naquela época, a gente tinha uma espécie de um triângulo das Bermudas, que eram as quadras dos puteiros. Então, em 2 quadras, a gente tinha, acho que 14 prostíbulos, um ao lado do outro, que irradiavam temor. Então, os bairros que eram de elite, ao redor ali da Rua Augusta, a gente tinha Higienópolis, a 3, 4 quadras. Cerqueira César, a gente tinha o próprio centro, e a gente tinha os Jardins.
Cerqueira Sérvia de um lado, Jardins na frente e Higienópolis do lado. Então, a elite que ficava ali em torno da Augusta não passava pela Augusta. Tinha bastante temor, porque tinha aquela ilusão de que, ou a ideia de que era uma rua perigosa e tudo mais. O que acontecia? O aluguel era muito barato. E para você montar uma estrutura de entretenimento, um aparelho cultural, você precisa de muito... Bom, no meu caso, que estava montando uma boate, eu precisava de pelo menos 500 metros quadrados. Quando o meu amigo fala, o meu sócio, então, ele fala, olha, eu vou fazer um antiquário aqui nesse imóvel, eu falei, mas espera aí, eu não saía, eu nunca gostei nunca fui um cara muito sociável, assim, não era de sair muito para boate, enfim, nunca bebia. Quando a gente era adolescente, a gente bebia, Verena? Não, você me via beber? Não, pouco, né? A Verena foi a minha amiga de adolescência. A gente tinha a mesma turma. A gente bebia, não, né? Eu não me lembro de beber assim. Eu me lembro de beber até os meus 16, 17, 16 anos. Nem aí que eu bebia. Bom, enfim, aí eu não tinha essa vida noturna muito rica, não costumava sair muito, era muito zoado pelos meus amigos, era sempre o cara que era o alvo da piada. Estou mentindo? Não, né? Sempre o estranho da turma. Então, eu não tinha muita ligação com a vida noturna, mas eu falo, pô, aqui em São Paulo, porque eu tinha me aproximado da moda e noite em São Paulo, no começo dos anos 2000, eram muito ligadas, eram muito contíguas. A moda contaminava a noite, noite contaminava a moda era um grande business. Antes do fast shop, antes da Índia, antes da China, a moda era um mercado muito pungente em São Paulo no começo dos anos 2000. Basta lembrar o que aconteceu com o São Paulo Fashion Week, que era um dos maiores eventos que a gente tinha na cidade, que hoje em dia está muito impotente, quase esvaziada. E eu percebia que a gente tinha muita moda, mas pouca noite em São Paulo. Tinha só 2 clubes naquela época, um se chamava Amp Galaxy e outro da Edge. Aí eu falei para o meu amigo, vamos fazer um clube, uma boate. Onde? Aqui, no meio da Augusta. Ele falou, mas aqui, no meio da Augusta? Eu falei, bom, a elite mora aqui no entorno. Noite, sem um pouco de risco, não tem a menor graça. O risco é o tempero da vida. A rua já estava quase toda tematizada, porque você descia a Augusta, eu achava lindo, era antes da lei da cidade limpa, então você via todas as fachadas de neon dos prostíbulos rua abaixo. E ela estava ainda num campo da proibição, do medo, do risco, e, ao mesmo tempo, não tinha risco nenhum, porque onde você tem um determinado tipo de crime, todos os outros se anulam. Então, era uma rua super segura. Eu, menino de classe média, branco, playboy, né, naquele momento, vou e me arrisco a abrir uma balada, como se chama hoje, entre todos os prostíbulos, no meio da máfia dos prostíbulos da Augusta. Completamente ingênuo. E com todo mundo me falando, não faz isso, vai dar errado, você vai ser hostilizado por todos os donos dos prostíbulos, isso daí não vai se meter aí, porque vai ser perigoso, inclusive, para a sua saúde, para a sua integridade física, não se meta aí. Bom, no desespero, dinheiro acabando, não sabendo mais o que fazer, monto o Vegas, que foi um clube que existiu ali na Augusta no começo dos anos 2000. Eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu tento entender o que aconteceu, o que foi que a gente juntou com o Vegas, mas foram algumas coisas. Eu tenho uma aproximação muito científica com relação, porque eu venho da engenharia, então eu tenho uma relação muito científica com a aproximação de um negócio. Eu sei que eu fiz algumas coisas com Vegas que acabaram derrubando uma série de peças que transformaram num lugar bem-sucedido. Mas, quando eu digo bem-sucedido, foi que, 1 ano depois, a gente tinha... o Vegas era... Eu acho que ele foi palco de pelo menos uns 5 ou 6 filmes nacionais, de 3 ou 4 novelas. E o Vegas tinha uma coisa muito romântica e até muito bonita, que eu julgo que era muito bonita naquele momento, e foi por ingenuidade nossa de não conhecer o negócio, ele não tinha uma área VIP. Então, não tinha uma área que diferenciava a elite dos demais. E como ele ficava no meio da Augusta, 5 horas da manhã, por uma política de boa vizinhança com
com os nossos vizinhos, a gente abria as portas para as trabalhadoras da noite. Então, 5 horas da manhã, você tinha Global de um lado, Playboy do outro, prostitutas de um outro lugar, que não estavam ali para trabalhar, estavam ali simplesmente para se divertir. Os manos, porque tinha também uma periferia que visitava a Rua Augusta. Então, aquilo virou um cadinho de São Paulo, virou uma representação de São Paulo, onde sempre São Paulo foi uma cidade onde todo mundo se aparta. A gente sempre tem o condomínio, o shopping center, o carro. Sempre foi uma cidade onde você não compartilha um espaço. A gente é uma cidade com uma carência enorme de espaços públicos. Então, você não tolera a diferença. São Paulo, a diferença você joga para o lado, aparta, tranca, fecha o vidro, tem medo do diferente. O dependente químico de crack é o nosso grande monstro social, a gente morre de medo dele, a gente não visita o centro por conta do medo, da insegurança constante. O centro foi se deteriorando cada vez mais rapidamente por causa dos shopping centers. Então, a gente que vivia até os anos, meados dos anos 2000, numa São Paulo que era uma espécie de uma serra pelada, o túmulo do samba. São Paulo sonho da classe média paulistana era montar a pousada na Bahia. O melhor lugar de São Paulo é Guarulhos. Aqui não é lugar para se criar filho. São todos traços de identidade. São Paulo é só para ganhar dinheiro. São todos traços de identidade que faziam do lugar uma espécie de um lugar de extrativismo. Você ia, tirava, vivia e não construía identidade, não construía afeto. Você sonhava em sair de lá o mais rapidamente possível. Toda a nossa identidade de paulistano era cruzada pelo dinheiro, né? Qual que é a segunda pergunta? Qual que é a primeira pergunta que você faz quando você conhece uma pessoa? Qual é o teu nome e o que você faz? Nós, paulistanos, somos definidos pelo trabalho, pelo capital, pelo dinheiro. Que carro que você tem? Qual é a marca que você usa? Quem você conhece? Qual que é o teu círculo? Então, São Paulo sempre teve a identidade muito ligada ao dinheiro. É uma cidade cara. Agora, aí depois, paulatinamente, começou uma cidade da gastronomia, do consumo. Mas nunca foi uma cidade de conviver junto, de viver junto. Sempre foi a cidade do shopping center. Shopping center é praia de paulistano. Sempre disseram isso da gente, né? E, no final das contas, quando acontece quando você vê várias classes sociais convivendo no mesmo espaço físico, à noite, isso só seria possível à noite, porque quando você tem aquele dito que toda noite todos os gastos são pardos, essas diferenças elas se anulam porque você está procurando um escapismo, uma alteridade, você está querendo se livrar das regras de produção do dia. O dia é aquela regra é aquele período que te normatiza, que te coloca dentro de uma caixa, que te fala o não. A noite é o lugar do sim. Na noite, motoboy pode ser travesti, homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, você pode expressar a tua sexualidade que você provavelmente não conseguiria expressar no teu lugar de trabalho. Eu estou falando do começo dos anos 2000, tá? Hoje em dia está um pouco diferente, não tão diferente assim, mas está mais livre. Mas no começo dos anos 2000, todo mundo era muito reprimido e todo mundo muito definido pelo trabalho e pelo dinheiro. Então, quando você vê, por exemplo, globais enfrentando fila, não tendo qualquer tipo de privilégio para entrar dentro de um lugar, mesmo porque a gente não conhecia quem eram os globais, eu não cresci vendo TV, nunca vi TV até hoje. Então, a determinação era, todos são tratados do mesmo jeito. E isso trouxe, e naquele momento, São Paulo era aquele lugar que tinha as baladas de playboy, e as baladas que eram, ou os clubes que eram um pouco mais abertos, democráticos, tinham áreas VIP. Então, você segmentava o tempo inteiro. Bom, a gente abre o Vegas é um sucesso estrondoso, a ponto de construir um outro eixo de entretenimento em São Paulo. Aí a gente abre o Vegas, depois outros empreendedores começam a abrir lugares ali nos arredores do Vegas. Eu e meu sócio, então, a gente abre mais 2 bares, um chamado Zé Carniceria e outro Volt, ali perto do Vegas. E aí eu me encontro naquilo que eu sei fazer bem, que é espaço de sociabilidade. A gente se reunir de alguma forma, talvez esse seja um dos impulsos mais humanos que temos, assim. Isso nunca vai desaparecer. A necessidade da gente se conectar com alguém, de se identificar e de se conectar.
E eu construí sempre palco. Eu sempre construí ou palco para bartender, ou palco para DJ, ou palco para banda, para chefe, para um filme. Bom, eu monto Vegas, monto Volt, monto Z, descubro o que eu sei fazer, ainda um pouco ainda sem racionalizar e sem colocar isso dentro de um sistema como eu tenho hoje, sem construir uma fórmula minha muito íntima, muito ligada à minha vocação. E aí eu descubro que eu sei montar palco. Mas quando você monta um espaço, um restaurante, um bar, o que quer que seja, você monta 2 palcos, na verdade. Um palco que é o palco onde um bartender, um chefe, um artista se apresenta, mas tem um palco que é excêntrico a esse palco principal, que é o palco onde acontecem os dramas humanos. Então, é onde os casamentos se desfazem, onde os bebês nascem, onde acontece vida e morte no sentido mais bruto da palavra. Isso é muito potente. Isso é viciante, quase. Quando você descobre que você está montando um aquário para humanos e que você controla as pequenas variáveis e a arquitetura vai fazer com que as pessoas se encontrem num determinado momento. Quando você vê uma planta e você determina que o fluxo dos humanos dentro daquele espaço vai acontecer de uma determinada forma, que as pessoas vão experienciar o espaço, a luz, a música, e você consegue construir esse ambiente tridimensionalmente, isso te dá uma sensação de poder um pouco viciante. E aí eu começo a entrar, eu viro um capitalista à la Adam Smith, assim, todo o dinheiro que eu faço eu invisto de novo no negócio. Fico completamente viciado em ficar abrindo estrutura uma atrás da outra. Então, eu abri 18 estruturas em 10 anos. Eu abri boate, eu abri 4, foi o Panam, o Lions, o Iate e o Vegas. Casas de show eu abri 2, eu abri o Cine Joia e o Z Carniceria. Restaurante eu abri o Riviera com Alex Atala. Bares eu abri 2, eu abri o Frank, que fica no Maxud Plaza, e eu estou abrindo o Arcos agora, no final do mês. Cinema eu abri 1, o Drive-In. Espaços culturais eu abri 2, o Mirante 9 de Julho e o Farol Santander, em parceria com o Santander, que eu abri esse ano. Eu me perco sempre. Eu nunca consigo me lembrar de todas as estruturas que eu abri. Aí eu fiz vários negócios corporativos, então fiz Heineken Up on the Roof, o cinema ao ar livre da Motorola. Então eu começo a descobrir, fiz um aplicativo também, eu começo a descobrir uma maneira de montar os negócios, sempre tentando reduzir risco. Se você vai empreender no Brasil, que é um dos países mais tóxicos do mundo para você empreender, no momento zero você tem que começar a tentar tirar o risco do negócio. É a primeira coisa que você tem que fazer. O dinheiro é caro, você tem poucas opções de financiamento. Como empreendedor pequeno, e eu nunca consegui, eu sempre tive essa trava de não acumular dinheiro. Então, eu nunca saí da minha classe média. Eu sempre tive meu prolabore e sempre vivi com meu prolabore. Eu nunca acumulei fortuna pessoal, porque todo o dinheiro que eu fazia, eu reinvestia no negócio. Então, eu sempre trabalhei com um budget, não apertado, mas eu tinha um budget por mês. Não tinha dinheiro infinito para ficar comprando carro, casa, o que quer que seja. Eu nunca acumulei fortuna pessoal. Isso porque eu não queria também me descolar das pessoas que eu atendia. Eu nunca quis atender a elite. A elite, ela sempre é muito novidadeira. Ela vai para um lugar, depois vai para o outro, e vai para o outro. Já uma classe média mais intelectualizada, que é aquela que eu pretendo atingir, ela entende uma preocupação que eu tenho muito grande, que é entregar valor pelo preço. Como eu valorizo muito... Quando eu vou para um lugar e tem essa diferença de preço e valor, que eu imagino que grande parte de vocês já tenha experienciado. Não importa quanto custa. Se você for no Dom e te cobrarem R$500, por exemplo, no menu degustação, mas se você receber R$2.000 na tua boca, na tua experiência, você não vai achar aquilo uma experiência extorsiva. Talvez você não consiga ir todos os anos ou todos os meses, mas uma vez por ano você acumula dinheiro para você ter aquela experiência, porque você sabe que se você receber valor que vai valorizar, que vai valer a pena o investimento. Então, não existe o que é caro. Preço é um componente de experiência, e eu sempre procurei essa maximização da relação custo e experiência. Então, sempre procurei bang for the buck, como chamam os gringos. Então, que é uma coisa que eu uso até hoje nos meus empreendimentos. Então, quando eu vou
existiram ao longo... quando você vai abrir um teu negócio, você tem que falar, bom, qual que é o teu público-alvo? Qual que é o business plan que você vai fazer? Qual que é o teu cronograma? Eu abri 18 negócios sem público-alvo, sem nunca ter feito um business plan, sem nunca ter pensado num planejamento, sem ter hierarquia. Então, todos os cânones do negócio que a gente pensa, não, você tem que ter pelo menos o business plan, o público-alvo, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um cronograma, você tem que ter um orçamento, você tem que ter um DRE, você tem que ter um gerenciamento por caixa, o que quer que seja, isso eu nunca tive. Foi sempre uma maneira de... Porque os negócios, de uma determinada maneira, e eles sempre foram negócios muito lucrativos. Tanto é que eu nunca tive investimento externo, nunca tive investidor de fora. Nunca tive dinheiro de fora, que não o meu próprio dinheiro, que era autogenerado pelos negócios. Se você está falando de 17 negócios em 10 anos, em média um negócio precisa de um investimento de 2 a 3 milhões de reais, os negócios são muito lucrativos. Eu nunca tirei lucro deles, mas eles permitiram que eu continuasse construindo e montando essas estruturas. Hoje você não consegue montar um restaurante em São Paulo por menos de 2, 3 milhões de reais, é impossível. Então, eu comecei a montar essas estruturas sempre tendo por público-alvo a mim mesmo. Eu sempre falava, eu vou montar para mim. E eu vou montar um lugar que eu gostaria de frequentar. Eu achava que o negócio, acredito nisso até hoje, se você vai montar um negócio para ganhar dinheiro, é a pior razão possível para você conseguir abrir. Primeiro que você vai se decepcionar a grande parte das vezes, porque os negócios, especialmente aqui no Brasil, as taxas de retorno são baixas, o risco é muito alto, muita gente não consegue nem recuperar o investimento que fez. Mesmo se você vai para o campo das franquias, muitas vezes o seu retorno é baixo pelo investimento feito. No Brasil, se ganha dinheiro com o mercado financeiro, operação de mercado financeiro. Agora, varejo, que é o que eu sei fazer, que é o que eu faço todos os dias, são operações muito arriscadas e muito apertadas. Então, se eu for entrar no negócio para ganhar dinheiro pelo varejo, para pensar ou imaginar que eu vou enriquecer pelo varejo, provavelmente eu vou quebrar a cara. E, por um outro lado, se eu vou entrar no negócio... Agora, se, por um outro lado, eu vou entrar no negócio para conseguir, de uma determinada maneira, um pouco difusa até, exprimir uma visão de mundo, e eu sempre acreditei que você pode encontrar... Eu não chamo de arte, porque a arte está num outro campo, mas você pode exprimir uma visão de mundo, você pode encontrar um suporte de visão de mundo numa planilha de Excel. Eu já tive esse exemplo, inclusive, dentro da minha empresa. Eu recebia meus DREs do meu analista financeiro. Os DREs assim, eram de um preciosismo estético. Cada célula era pintada de uma cor. Ele cuidava da fonte que ia no DRE. Ele colocava GIF em uns determinados lugares. Eu não conseguia entender por que ele gastava tanto tempo cuidando do DRE, ou cuidando da parte estética do DRE. E um dia eu perguntei, o nome dele era Wilson, nem trabalhava mais comigo. Wilson, por que você perde tanto tempo, cara, formatando esse DRE, fazendo tudo coloridinho? Eu acho legal, mas por que você perde um pouco tempo? Ele falou, porque você pode me conhecer um pouco melhor. Aí você sabe um pouco quem eu sou. Ou seja, eu interpretei isso como o Wilson, que é um analista financeiro, que você julga, porque o cara trabalha na área financeira, que não tem um pingo de criatividade, que ela é basicamente uma máquina de formatar célula. O Wilson encontrou numa planilha de Excel uma maneira de exprimir um pouco da visão de mundo dele, de eu conhecê-lo através de uma planilha de Excel, o que eu achava bárbaro. O cara conseguiu, dentro de uma planilha de Excel, me mostrar um pouco do que ele acha bonito. E eu conhecia ele um pouco, e eu consegui me conectar com ele por uma coisa tão fria quanto uma planilha de Excel. E, enfim, se o Wilson conseguia fazer isso com uma planilha Excel, um negócio ele tem 1000 oportunidades, tem muito mais portas de entrada para você mostrar para o mundo o que você é. Essa distinção que a gente teve por muitos anos do capitalismo mais tradicional e por ter vindo de uma família de comunistas, eu sou capitalista, quer dizer, ovelha negra da família total, acho que eu sou a primeira geração de um capitalista, e eu consigo ver os problemas do capitalismo, mas continuo achando que é a melhor maneira da gente trocar energia. Mas eu tenho uma visão um pouquinho mais... Como eu cresci fora desse ambiente, eu entendo, por exemplo,
Eu nunca entendi dinheiro. A gente tem aqui, especialmente na sociedade ocidental, o dinheiro, que é uma pura abstração. Quem trabalha com dinheiro sabe que são algoritmos dentro de servidores, que você não sabe onde fica. Dinheiro é uma abstração. E ele só vale a partir do momento em que você converte em coisa. A gente quer dinheiro porque a gente quer... A gente não quer... Ninguém fala que quer dinheiro porque quer liberdade. As pessoas falam que querem dinheiro porque elas querem comprar coisas que vão ou trazer mais conforto, ou diferenciá-la socialmente, que eu quero ter coisas. Agora, se você transforma esse dinheiro em um negócio em que você expressa uma visão de mundo, em que você toca outros humanos, em que você constrói um legado, em que você faz um impacto positivo, ainda que seja no teu microcosmo, eu prefiro o legado à Ferrari. É a minha maneira de ver o mundo. Eu tenho, por exemplo, um negócio que não faz o menor sentido do ponto de vista do capital puro, que se chama Mirante 9 de Julho. Foi um negócio que eu abri ali atrás do MASP, que consumiu um investimento de 3 milhões de reais, que agora estava... Porque a gente tinha um compromisso com a prefeitura de fazer 6. Então, ele já deve ter consumido uns 4. Ele não tem nenhuma linha de retorno financeiro, porque é um espaço público. Então, ele tem um cafezinho de um lado e uma cozinha comunitária do outro. Os dois negócios juntos não são nem capazes de sustentar o custo de operação do lugar. Traz um prejuízo ali não é um prejuízo muito expressivo, mas é um prejuízo de uns 30, 40 mil reais por mês. E eu sou felicíssimo com o negócio. Por quê? Porque o meu capital é social. Eu faço e eu não abri o Mirante 9 de Julho porque eu sou bonzinho, porque eu sou altruísta. Eu consegui articulação com primeiro a prefeitura do Haddad, depois a prefeitura do Dória, com toda a subprefeitura, do subprefeito da Sé, toda a subprefeitura da Sé eu conheço. Eu consegui capital político sem ter que molhar ou molhar a mão de nenhum político. Simplesmente fazendo coisas que traziam para mim um capital que não era conversível imediatamente em coisas, mas que era conversível no médio e longo prazo em capital financeiro. Então, ao longo dos anos, eu comecei a pensar nessa... Eu descobri uma fórmula onde eu me investigava o que era ser paulistano. Então, essa sempre foi a minha preocupação de fundo. A minha vocação sempre foi essa, a minha pergunta sempre foi essa. O que é ser paulistano? E todos os negócios, eles tentavam responder essa pergunta. O que eu quero dizer com isso? Todos os meus negócios eram da Banda da Paulista até a Sé. Eu nunca abri um negócio no shopping center, nunca abri uma franquia, nunca abri uma filial, nunca fiz nada disso. Por quê? Porque a minha tara, quase, era encontrar negócios. Todos os negócios que eu tenho também, eles foram inaugurados entre as décadas de 30, 40 e 50 do século passado. Então, por exemplo, o Mirante 9 de Julho é de 32, o Farol Santander é de 38, o Riviera é de 49, o Cine Joia é de 42, o que eu estou fazendo agora, o Cine Ipiranga, é de 43. E por que eu fazia isso? Porque eu pegava uma estrutura, que eu chamo de hardware, dentro da minha cabeça eu chamo de hardware, que foi responsável, que foi importante para a nossa formação como... o próprio Teatro Municipal, que eu estou com poeira do Teatro Municipal na bota, é de 1903. Então, eu encontro lugares que estão abandonados ou que estão desativados, de alguma forma, mas que foram importantes para outras gerações de paulistanos. Esquecidos. Encontro conteúdo que faça sentido com o espírito do tempo, para essa geração de paulistanos que consome hoje, que tem entre 15 e 55 anos, até um pouco mais, e que eu chamo de software. Então, hardware é o espaço, software é o conteúdo que pode ser cinema, gastronomia, drinks, games, como um projeto que eu estou fazendo agora com a Comic Con. Esse é o software. Aí, a junção de hardware e de software forma uma comunidade. Gente que vai se apropriar daquele espaço, vai consumir aquele conteúdo nesse espaço. Eles, muitas vezes, não sabem que foi um espaço muito importante para uma outra geração de paulistanos. O Cine Ipiranga, por exemplo, foi um dos cinemas mais importantes que a gente teve na cidade. Completamente abandonado desde 2003.
O Cine Joia tinha a Cinelândia paulistana ou virou igreja pentecostal ou virou estacionamento. Os que conseguiram escapar da pornografia. Então, quando eu trazia um lugar desses de volta, primeiro, eu tinha um PR gigantesco, porque os jornalistas falavam, ele está trazendo o Cine Ipiranga de volta, o que já me cortava muito as linhas de marketing. E eu investigava, eu tentava responder essa questão. Como São Paulo é um espaço é uma cidade que sempre careceu de espaço público, a nossa existência, a nossa formação de identidade passava pelos espaços privados. Mas é diferente do Rio de Janeiro. Você tem a praia como um grande elemento de achatamento social. Na praia, o incômodo acontece. Por que o espaço público é importante para a formação de uma cidade? E você pode falar o que você quiser do carioca. Está vivendo uma guerra deflagrada, está passando por um péssimo momento. Mas o carioca ele tem uma identidade muito forte. Ele tem orgulho de ser carioca. O Rio de Janeiro é a cidade que foi tocada pelo dedo de Deus. Enfim, tem uma cultura de ser carioca. Eu falo carioca, vocês vão se lembrar do Cristo, do bondinho, do futevôlei na praia, das ondinhas de Copacabana. A gente tem um mapa mental do Rio de Janeiro, que os cariocas são bons vivants, que eles sabem aproveitar a vida, do shopping em pé ali no Jobi. Todo mundo tem uma ideia do carioca que passa pelo... A gente não leva muito sério o carioca, né? No nosso preconceito a gente fala, carioca é meio... Não é muito confiável. Carioca é malandro. A gente fala aqui em São Paulo que o carioca é malandro. A gente faz uma ideia do Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro tem a praia como grande nivelador social. Quando você tem que conviver com a diferença o tempo inteiro, isso cria incômodo. O fato de você conviver com a diferença, de você ter o morro imiscuído ali com a Zona Sul, cria um eixo de que a gente vai ter que conviver junto. Infelizmente, a gente vai ter que conviver junto. Infelizmente ou felizmente, no caso. Aqui em São Paulo, como a periferia, as zonas mais afastadas, as zonas mais pobres, são muito destacadas do centro, você tem o centro antigo, aí você tem Cerqueira César, Higienópolis, Perdizes, e aí você vai Pinheiros. À medida que você vai se afastando do centro, você vai empobrecendo a cidade. A renda per capita vai caindo. Então, centro e periferia estão muito afastados um do outro. A gente não convive. E não tem... Quantos espaços públicos tem em São Paulo? Ibirapuera? Quantos espaços? Quantos cartões postais tem em São Paulo? É uma cidade desse gigantismo que tem 4 ou 5 cartões postais. Se você fala para qualquer gringo ou para qualquer... Quando a gente não tem turismo. Quantos gringos... Fora, tudo bem, o turismo de negócios. Tira o turismo de... Os caras que vêm aqui para a feira, que fica aqui no Four Seasons, vai para a Expo Center, faz 3 reuniões e voltam para Guarulhos. Mas o cara que vem para visitar a cidade, quantas vezes a gente encontrou com um gringo no meio da rua e falou, o que você está fazendo aqui? Estou fazendo turismo. Vou ficar 10 dias aqui em São Paulo. Eu tenho vontade de abraçar o cara. Falo, não, tá bom, eu vou te acolher, para você não sofrer muito. Pergunta para um gringo o que ele sente quando ele chega em São Paulo. Ele fica desorientado, tem medo, não consegue navegar direito. Imagina para um gringo como era vir para São Paulo antes do Google Maps. Imagina. Antes do Google Translator, a gente não fala inglês praticamente na cidade. Era muito difícil. A gente sempre foi uma aldeia gigantesca, uma aldeia no modelo de uma megalópole. Por quê? Não temos espaços públicos, a gente sempre se apartou. E os grandes espaços que constituíram a nossa... Mas São Paulo foi o berço da Semana de 22, do neoconcretismo, do teatro novo, do cinema novo. Então, a gente sempre produziu muita cultura e muito dinheiro também. Onde que isso acontecia? Na mesa de um bar, na mesa de um restaurante, um cinema, que eram espaços privados. Os espaços privados, eles emulavam o espaço público das outras cidades. Quando esses espaços se fechavam, uma parte da nossa identidade se esvaía, ia embora também. Então, fechar... Por que o Belas Artes, que é um cinema que tem ali na Consolação com a Paulista, quando o Belas Artes fechou, aconteceu um movimento gigantesco pela cidade para trazer o Belas Artes de volta. Por que um cinema de rua é tão importante assim?
Deixa morrer, é um mau negócio. Um negócio pereceu de regras do capitalismo. Por que a gente trouxe o Belas Artes de volta? Porque ele era parte da nossa identidade de paulistano. A gente não tem um Morro da Urca, a gente não tem um Corcovado, a gente tem o Belas Artes, a gente tem o Riviera, a gente tem o Cine Ipiranga. Nesse processo em que a gente só se definia pelo dinheiro, ou pelo trabalho, ou pelo carro, ou o que a gente tinha, o dinheiro era o grande definidor da nossa identidade. Quando acontece a emergência, primeiro dos hipsters, no começo dos anos 2000, depois dos millennials, agora da geração Z, a vida começa a ficar imaterializada. O cara já não procura mais coisa, ele procura experiência. Né? Experiência, para quem trabalha com marketing ou tem alguma relação com marketing, virou o grande buzzword de qualquer coisa que você faça. Se procura imaterialidade. O dinheiro já não é mais conversível em coisa, o dinheiro é conversível em experiências. Você trazer esses lugares de volta trazem uma narrativa, e a narrativa é o storytelling, são outras grandes palavras do capitalismo contemporâneo. Quando você traz esses lugares de volta e enxerta esse conteúdo novo, e enxerta, que constrói comunidade, alguma coisa explode. Então, nessa investigação de procurar o que era São Paulo, aí, primeiro, mas também não adianta trazer um lugar antigo com um conteúdo do século XX. Não vai funcionar. Não é nostalgia. Nostalgia, para mim, sempre foi veneno de alma, não é vintage. Não é emular o passado. É fazer uma coisa que a gente chama lá de futuro do pretérito. Respeitar o passado, mas ultrapassá-lo. A gente olha para trás, vim daqui, mas eu quero chegar ali. Eu sei de onde eu vim. E para você construir futuro, você tem que saber passado. Caso contrário, você vive um eterno presente, né? Então, a gente investigava esses lugares que eram importantes para a identidade do paulistano, mapeava esses lugares e começava a enxertar conteúdo em cada um deles para trazê-los de volta. Essa foi a fórmula que eu encontrei assim ao longo de 15 anos empreendendo. 14 anos empreendendo. Então, cada um desses lugares, eles acabaram explodindo de alguma forma ou de outra, sendo bem-sucedidos, e dessa forma eu consegui reduzir risco. Então, para mim, eu sempre tive esse problema, essa vocação, esse propósito, que também é uma palavra bem desgastada hoje em dia, de me perguntar o que é ser paulistano. Essa foi a minha grande... Porque eu, argentino, cheguei aqui em São Paulo, não conseguia me ver como brasileiro, e eu me via como paulistano, do centro. O eixo, como São Paulo não é uma cidade, São Paulo é uma grande abstração, tem 5, 6, 7 São Paulos dentro dessa São Paulo que a gente vive, cada um tem um recorte de São Paulo, as zonas são muito diferentes, cada zona é uma cidade em si, cada bairro é um bairro em si. A gente tem muito mais identidade de bairro do que identidade de cidade. A Moca é separatista. O maior inimigo da Moca é Tatuapé, Higienópolis e Perdizes, Morumbi e Interlagos. Dá para você construir N batalhas entre bairros aqui dentro da cidade. Porque o inimigo forma identidade também. O inimigo é importante para a formação de identidade. Então, a gente sempre teve a identidade do bairro muito definida. A gente nunca teve a identidade da cidade, porque a cidade é muito grande para a gente conseguir apreender. Então, o eixo central, onde São Paulo começou, onde São Paulo foi projetada, para mim, sempre foi um eixo de formação dessa nova identidade, que hoje culmina, por exemplo, numa Paulista aberta. A gente vê, por exemplo, o fenômeno paulista. É ótimo para exemplificar. Há 5 anos, a Paulista era um lugar... Não, menos até. Acho que 4 anos, não fez 5 anos ainda. A Paulista era o território onde o casal levou aquela lampadada, o casal de homens levou aquela lampadada de um homofóbico no meio da Paulista, da lâmpada fria. Era o território dos skinheads, era o território que você não podia sair à noite porque você era assaltado. A Paulista era um lugar super perigoso. O que começou a acontecer? O negócio começou a ir os negócios foram para Berrini, a Paulista ficou com aqueles comércios muito simples, aquelas vendinhas muito simples. A avenida ficou completamente impotencializada, tinha o MASP como uma grande âncora da Paulista, mas o resto já não existia mais. Aí começou a acontecer aí eu falei, bom, e eu não estou falando que eu sou
o proponente dessa nova identidade. Eu sempre me apropriei de um espírito do tempo que eu percebia que estava acontecendo. Eu falei, não, o Riviera. O Riviera ia virar uma Drogasil. Eu falei, eu não posso deixar o Riviera virar uma Drogasil. Por quê? Eu, moleque, meu maior passatempo era ir ao cinema do Belas Artes, porque nas quartas-feiras eu me lembro que tinha meia da meia. Eu pegava minha bicicleta, que eu morava na Santa Cecília, subia a Angélica, amarrava a minha bicicleta nos balaústres ali do Riviera e atravessava a Avenida Consolação e ia para o Belas Artes. Então, o Riviera, que quando eu era pequeno, eu me lembro exatamente, subia umas colunas de fumaça de cigarros ali da porta, aquilo para mim era o portal do inferno, ele era importante para mim, ele era um lugar que eu desejava e tinha medo, e tinha uma relação tensa com aquele espaço. Quando eu percebo que ele vai virar uma Drogasil, e aqui em São Paulo você começa a perceber, de uns anos para cá, que a gente está muito doente, né? Porque o que abre de pet shop e farmácia é doença mental e doença do corpo o tempo inteiro. É pet shop e farmácia pela cidade inteira. Né? É muito impressionante. Isso fala sobre a gente. E não estou falando que isso não é uma metáfora, não. São Paulo tem um dos maiores índices de doenças mentais no mundo. Isso aqui é uma fábrica de loucos. Isso você descobre numa gulgada. Por conta dessa coisa de se apartar. O que fragiliza a tua saúde mental? O que te mata? É cigarro, comer mal e falta de laços afetivos. São as três causas mortes. Se você não se conecta, seja por intermédio da família ou por amigos, tua expectativa de vida cai muito. Enfim, começo a investigar coisas que estão acontecendo. Por exemplo, eu sempre fui muito preocupado com... Não preocupado, mas eu sempre achei um problema delicioso pensar na Cinelândia paulistana. Nos cinemas da década de 40 e 50, que eram naves para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, que foram tombados ao longo dos anos 80 e 90 pelos 3 departamentos de proteção e que começaram a apodrecer. Porque que negociante que vai pegar um cinema que está tombado para 3.000 pessoas para transformar no quê? O que você faz com essas estruturas? Espaços que comportavam 3.000 pessoas sentadas, que foram tombados. O Cine Ipiranga está tombado até no lugar da poltrona. O que você faz com isso? Você deixa apodrecer. Eles imediatamente perdem qualquer tipo de valor de mercado. Como que você resolve esse problema? Aí eu falava, e por que você tem que trazer um cinema? Deixa apodrecer, esquece. Por que você vai trazer um cinema de volta? Eu repito, porque muitos dos paulistanos foram feitos numa saída de cinema. Ali as pessoas se beijavam, elas namoravam, elas transavam depois que saíam do cinema. Gerações e gerações de paulistanos encontravam no cinema o que a gente considera hoje uma viagem para Buenos Aires no final de semana. Aquilo, para eles, era um elemento de escapismo. Viajar na década de 40, ou 50, ou 30, 40 e começo dos anos 50 era muito custoso. Era raríssimo você viajar todos os anos. Hã? Mas mesmo assim, o turismo não era essa indústria que é hoje. Como que você viajava? Como que você escapava da prisão do ego, da identidade? Pelo cinema. O cinema sempre foi essa janela de 2 horas que você tem para um outro mundo. Quando o filme é bom, passa muito rápido. Você fecha o olho, quando você abriu, você dissolve o teu ego quando você está vendo um filme. Você procura aquele transe. Se o filme é bom e você vai ao cinema para isso, você escapa de quem você é, dos seus problemas, você escapa de você por 2 horas. O cinema sempre representou essas férias de si mesmo por um período muito curto. Então, milhões, dezenas, centenas de milhões de paulistanos passaram por essas estruturas. De alguma forma, nós somos herdeiros desses cinemas, ou somos sucessores desses cinemas. Então, deixar um cinema desses fechado, para mim, sempre foi um problema. Eu falo, não dá para deixar um cinema desse. Mas o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? No Cine Joia, por exemplo, que foi um cinema super importante para a comunidade japonesa, no começo da década de 40, só passava filme do Kurosawa, do Ozu, a gente transformou numa casa de shows. Funcionou.
Só que a música também começou a ficar impotente. O mercado da música começou a cair paulatinamente. Os cinemas, o cinema está caindo ano após ano. Ele só não cai em faturamento porque o ticket médio sobe. Mas as pessoas estão consumindo conteúdos por streaming, nos seus celulares. Todo mundo tem déficit de atenção. Por isso que as séries fazem tanto sucesso, porque você tem ali 40 minutos. Quantas vezes eu fico 2 horas numa sala de cinema com meu celular desligado, eu começo a ter uma crise de ansiedade depois da primeira hora. Então, e quando você assiste em casa um conteúdo, você pausa, olha, você responde o WhatsApp, pega uma água, vai ao banheiro, volta. Você consome um filme de 2 horas fracionado em 4, 5 sessões, às vezes. Por isso que a série faz tanto sucesso, que você vê um pedacinho, 40 minutos, volta. São conteúdos de, sei lá, às vezes 4, 5 horas que você vê fracionados em pílulas. Então não adianta pegar um Cine Ipiranga, por exemplo, que comportava 2.000 pessoas, e projetar um filme. Não vai funcionar. Então, se o cinema, aí eu consegui construir essa minha fórmula, que passava por primeiro descobrir, aí para eu abrir um negócio ele tem que responder a 3 eixos. O primeiro deles ele está alinhado com a minha vocação, com o meu propósito. O cinema está falando sobre o que é ser paulistano? O espaço está falando sobre investigando uma possibilidade de paulistano? Se sim, ok, eu estou dentro. Se não, não. Eu não estou interessado no shopping center. Mais de 10 vezes me convidaram para abrir algum negócio meu dentro de um shopping center em São Paulo. Shopping center super elitizado, JK, Cidade Jardim, até Iguatemi. Nunca quis abrir. Mesmo pagando a obra. Nunca quis abrir. Por quê? Não está alinhado. Isso quer dizer que eu rasgo dinheiro? Não, isso quer dizer que eu sei o que eu sei fazer. E eu não sei fazer isso. Eu não vou estragar a minha reputação, eu não vou estragar a narrativa que eu construí para mim por uma tentação de ganhar dinheiro. Eu tenho que ter essa trava, entendeu? Então, ganhar dinheiro não é meu endgame. Pode ser, mas não é não é o meu primeiro imperativo. Eu vou ganhar dinheiro numa segunda ou numa terceira instância, a médio e longo prazo. Não deixo de ser capitalista também. Só que eu troco o capitalismo extrativista de curtíssimo prazo, e que muitas vezes as pessoas arruinam suas reputações por dinheiro, por ganância, fazem coisas que são inomináveis em nome de dinheiro, traições. Quem aqui não tem uma história de uma traição familiar ou de uma traição de um sócio por dinheiro? Dinheiro é a grande causa de uma decepção, ou das decepções ao longo da nossa vida. Eu não abro mão da minha reputação por dinheiro, ou daquilo que eu sei fazer por dinheiro. Então, primeiro eu encontrava alguma coisa que falava sobre o que é ser paulistano, depois eu tinha um problema. Se o lugar não me apresentasse um problema que eu tinha que resolver, eu não abria também. Então, por exemplo, o Cine Ipiranga. O Cine Ipiranga, era um cinema abandonado. Como que eu trago de volta um cinema abandonado? Com cinema? Não. Qual que foi a indústria que ultrapassou o cinema? O game. Só que o game é uma grande mancha para quem tem 30 ou 40 anos. É uma indústria que evoluiu tão rapidamente, tão freneticamente, a gente sabe que é grande, mas a gente nem sabe por onde começar. Quem está no poder hoje, que tem 30 e muitos, 40 e poucos anos, até 50 e muitos anos, essa geração está completamente descolada. O fosso geracional entre essa geração e a geração Z era maior do que entre hipsters e millennials, ou entre a geração X e os hipsters. O fosso geracional é gigantesco, porque a velocidade está se multiplicando. Então, a gente vê o que está acontecendo. Esse final de semana, eu fui num evento chamado Games XP. Se alguém aqui viu o Globo no final de semana, foi impactado por esse evento, porque eles passaram 20 mil vezes, porque os meus sócios, que têm Omelete e Comic Con, fizeram esse evento. Eu venho da indústria da música. Aí eu fui, não conheço nada, conheci games agora, me transformei num especialista em 6 meses, porque eu devo ter lido umas 6 ou 7 teses de doutorado e mestrado, e visto uns 30 documentários sobre game. Então eu me dediquei a estudar game, a jogar, a ver, a entender os gêneros, a entender as mecânicas internas. Só que eu nunca tinha ido para uma arena.
Nunca tinha entrado num evento de game, nem na Comic Con eu tinha ido. Aí eu falei, bom, eu vou nessa Games XP, comprei meu ticket e fui para lá. Eu passei por uma experiência de merda, assim. Eu tinha o ticket VIP, fiquei 1h30 na fila. Entrei ali dentro, a comida era ruim. As ativações de marca eram toscas. Tudo era muito tosco, assim. E os caras venderam 120 mil ingressos para 3 dias. 120 mil ingressos para você ver Mario Kart num telão. Tem alguma coisa de errado. Eu falei, não é possível. Como? Por que os caras estão fazendo isso? Aí eu entendi. Eu entendi, aliás, anteontem. Quando você tem um evento de música, você está fazendo uma ligação peer-to-peer. Você tem o artista num palco e você está construindo uma ligação ponto a ponto com ele. A audiência que está à sua volta só serve para interromper essa ligação. Então, o cara vai, tira um celular na tua frente, está te atrapalhando. O cara fica na tua frente, está te atrapalhando. O cara está falando do teu lado, está te atrapalhando. Você não cria uma ligação com a pessoa que está do teu lado, potencialmente, é aquele que vai interromper a tua experiência. Na Games XP, não. Não era uma relação ponto a ponto, era uma relação de rede. Era aquela relação onde os perdedores, os nerds, os freaks, os geeks, eles se encontravam, eles materializavam uma relação que já acontecia digitalmente nos jogos. Então, o que é o mundo digital para a gente era um mundo físico para eles. Quando eles se encontravam nesse território físico da Games XP, pouco importava o conteúdo que estava ligando eles. Por isso que podia ser tosco como fosse, que eles iam vender 120 mil ingressos. Era quase que uma proclamação de uma identidade, que naquele momento virava um lugar de fala, porque ali não tinha ninguém diferente. Ali era todo mundo nerd, geek, todo mundo dentro de um território muito específico, onde foram hostilizados a vida inteira. Ser geek ou nerd nunca foi um elogio, virou um elogio de alguns anos para cá. Mas quem gosta de quadrinhos ou quem gosta de cultura pop nunca foi tido como um cara legal, sempre foi tido como o bobo da turma. Então, quando aquelas pessoas vão para lá e constroem essa identidade comum, eles se apropriam, eles se sentem bem porque, pela primeira vez na vida, eles estão entre os seus. Eles não são mais os diferentões da turma. Eles estão ali em comunhão. E aí a gente pegou e está transformando o Cine Ipiranga, por exemplo, numa grande experiência com game. Mas não adianta você montar um lugar como era um arcade, um fliperama ou qualquer coisa do gênero na década de 80. Aí eu vou entrar, bom, se eu for falar sobre isso, eu não sabia nada desse mercado, contratei umas colegas minhas que fizeram doutorado comigo na PUC para fazer entrevista com gamer. Isso gerou um documento de 150 páginas, que a gente chama de planejamento estratégico, que fala de cada detalhe desse mercado, ou de cada detalhe desse comportamento. E isso modelou um negócio que, numa primeira avaliação de um fundo de investimento que só investe em mercado gamer, está avaliado em 35 milhões de reais. Um lugar. Por quê? Porque se você entende o espírito do tempo e tenta transformar uma estrutura antiga em algo que é novo... Eu peguei esse projeto, que era só um desejo, era só um planejamento estratégico, e eu fui falar com 9 marcas. Eu fui falar com a diretoria de marketing de bancos, da Ambev, de seguradoras, de empresas de vestuário, enfim, alimentos e bebidas. Eu nunca tive tanto sim na minha vida. Por quê? Porque o espírito do tempo está aqui na nossa frente. A gente não pode, se a gente entende o game como algo que faz parte da nossa cultura e não como... Se a gente vai olhar para o gamer, o que a gente vê? É o cara que é o nerd, que fica de cueca no sábado, às 16h jogando LOL, e a mãe reprimindo o cara. É o adolescente bobão que não tem amigo. Não tem nada mais diferente da verdade. 55% do mercado é de mulheres. 70% do mercado é composto de pessoas entre 31 e 38 anos. É uma loucura. Não tem nada a ver com a nossa imagem do gamer. E a gente sempre esquece... Como o tempo, a velocidade é muito... Está redobrada ultimamente, a gente tem a imagem do gamer que era o millennial, só que esse millennial hoje virou público consumidor. Então, as marcas estão tentando chegar nesse público, mas não sabem como. Se você apresenta uma solução para elas, isso vale milhões.
Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma obra nas fundações do Teatro Municipal, que vai chamar Bar dos Arcos. São os arcos romanos onde o Municipal foi construído, que a gente está transformando num bar. Todos esses negócios, eles têm um problema a ser resolvido, eles têm uma vocação, um propósito, e eles têm uma política associada a ele. E quando eu chamo de política, quando eu falo de política, não é uma política verticalizada, não é hierarquizada. O que eu chamo de política é micropolítica. É como você trabalha com o teu fornecedor. Quanto você paga para a tua faxineira? Como você se relaciona com o seu consumidor? Como você se relaciona com o produtor do teu café? Todas essas ligações éticas, elas são politizadas. Não adianta você se dizer liberal, por exemplo, e, ao mesmo tempo, pagar salário mínimo para funcionário que trabalha na tua casa. É completamente incongruente. Não adianta, por exemplo, eu me julgo um homem liberal, de uma visão, não vou dizer de esquerda, mas nem mesmo porque direita e esquerda, hoje em dia, acho que já é obsoleto pensar em direita e esquerda, mas eu tenho uma visão mais liberal de mundo. Tenho uma filha de 6 anos, não sou um ambientalista, mas sou preocupado com o futuro da humanidade, sou preocupado com o aquecimento global, tenho uma visão política mais, digamos, com tons humanistas. Aí eu estava me perguntando, eu posso me preocupar com a Terra e consumir plástico? Ir numa sacola, ir numa padaria e colocarem um Trident dentro de uma sacola de plástico e eu levar o Trident na sacolinha de plástico para casa? Eu tenho que refletir como eu consumo. Eu posso comer carne? Eu sou carnívoro. Só que eu sei que o aquecimento global, grande parte da carga de carbono que impacta o clima vem da produção da pecuária, da soja e da carne. Eu posso me dizer ambientalista e continuar comendo carne? Até que momento em que consumir também é um ato político? A partir do momento que a política tradicional está completamente esvaziada, e se você tem grandes marcas e pequenos empreendedores que estão usando seus negócios, seus produtos como uma visão de mundo, consumir também tem que ser um ato político no sentido de você escolher a marca com a qual você vai se ligar. E não importa se é direita ou esquerda, não importa se a Renner apoia o Bolsonaro e a Natura apoia o Boulos ou a Marina. Tanto uma quanto a outra está escolhendo uma visão de mundo. A Riachuelo escolheu uma visão de mundo, a Natura escolheu uma visão de mundo. São marcas que se politizaram. A Ambev se politizou. A partir do momento que ela tira a mulher de um pôster, como eram as propagandas até 5 anos, a publicidade, que colocava a mulher simplesmente como um pedaço de carne disponível para os homens, e colocam uma mulher trans na mesma publicidade, essa é uma escolha de visão de mundo e, portanto, uma escolha política. Então, tudo que eu faço hoje está imbuído de política, não nessa política partidária, essa política grande, mas essa política miúda. E a partir do momento que eu consigo encontrar um negócio que está resolvendo um problema, que está ligado à minha vocação, ao meu propósito, e que eu enxerto política nele, o meu risco fica muito reduzido. E aí eu volto para o começo daquela história de reduzir risco num país que é muito agressivo ao empreendedorismo, reduzir o risco do meu negócio. Então, a partir do momento que eu descobri essa microfórmula minha, eu consegui fazer uma coisa que é muito difícil de acontecer. Montar 18 negócios em tão pouco tempo é uma insanidade. Mas como que eu fiz isso? Eu não tenho hierarquia, não tenho gerente, eu não tenho cargo, não tenho diretor. Se vocês me pedirem um cartão, eu não tenho um cartão. Eu não tenho um currículo, eu não peço currículo. Eu não contrato por formação acadêmica. Eu não estou preocupado com o que a pessoa... Basicamente, eu estou preocupado se a pessoa sabe, se a pessoa está interessada, se ela está alinhada eticamente com a nossa visão de mundo, se ela sabe o que a gente está fazendo, se ela está alinhada com isso, e se ela sabe googar. Se ela souber googar, ela consegue construir uma bomba nuclear.
Se ela tiver força de vontade Google, você muda o mundo. Então, basicamente, não adianta se ela estudou na GV mais. Grande parte das vezes, o fato dela ter estudado na GV só vai, para mim, demonstrar que ela está acostumada a ter as coisas no colo. Ou ela não luta muito pelas coisas. Para mim, não é um bom indicativo mais. Se eu recebo e eu tenho eu tenho uma sólida formação acadêmica, okay? Então estou me contradizendo até. Mas se eu eu estou advogando em causa contrária à minha. Mas se eu vou contratar alguém que tem um currículo muito forte, nada é mais potente. Por exemplo, agora no Bar dos Arcos, a gente está abrindo o Bar dos Arcos, a bartender é uma mulher, a chefe de bar é uma mulher argentina, que eu trouxe da Argentina. E, num determinado momento, a gente falou, quer saber de uma coisa? Vamos trazer mulheres trans, mulheres e homens trans, mas a gente não vai trazer só para host, a gente vai trazer para trabalhar na faxina, para trabalhar como garçom, ou trabalhar no serviço de sala, para ser hostess e para ser segurança. As primeiras posições, o máximo de posições que a gente conseguir preencher com pessoas de identidade fluida ou transexuais, a gente vai preencher. E uma coisa que está se mostrando uma das decisões mais acertadas da minha vida. As pessoas que estão trabalhando com a gente, sejam na segurança, como hostess, são pessoas que, se você dá uma oportunidade para uma pessoa que foi sempre alijada da sociedade comum, se você vê uma mulher trans, quais são as oportunidades que uma mulher trans tem na sociedade hoje? Ou ela vai ser prostituta, ou ela vai ser cabeleireira, ou maquiadora, talvez. Que mais que uma mulher? Ou vai ser performer. Que mais que uma mulher trans pode? Uma mulher trans pode ser gerente, diretora de uma grande corporação. Quantas posições? Uma mulher trans pode ser taxista ou pode ser motorista de Uber? Alguém já viu uma mulher trans motorista de Uber? Eu nunca peguei um Uber com uma mulher trans. Se você dá a uma mulher trans uma posição que é diferente desses estereótipos que foram alocados a ela ao longo do tempo, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai ter uma pessoa extremamente grata e completamente dedicada, devotada ao teu negócio. Completamente devotada. A vida dela volta a ser aquele negócio. Segundo, que você ensina para as pessoas que são preconceituosas e que o preconceito está em todos nós, inclusive dentro de mim, porque o preconceito é estrutural, todos somos racistas, homofóbicos, machistas, em algum nível temos isso dentro de nós, e é um lado feio do brasileiro, e da minha formação. A partir do momento que você coloca em contato uma mulher trans com a sociedade comum e produtora e produtiva como nós, isso vai gerar um incômodo. A primeira coisa que vai acontecer vai ser o incômodo, e depois a naturalização. Então, aquela mulher trans que você tinha o preconceito, que você olhava como o lugar dela muito determinado e marginalizado numa sociedade, começa a existir uma possibilidade dela existir perto de nós e ao nosso lado. E, desse jeito, a gente começa a conviver com a diferença. Convivendo com a diferença, a gente começa a formar uma cidade um pouco mais humanizada, é a cidade onde eu quero que minha filha cresça. Eu sempre, quando meu pai... quando eu me lembro que meu pai falava assim, não, porque quando vocês não vão ficar aqui, quando vocês tiverem 40 anos, saiam daqui, vão construir tua família em outros lugares. Não, eu quero que minha filha é paulistana e ela vai crescer, ela vai morrer aqui se tudo der certo. Eu vou morrer aqui nessa cidade. Eu não quero sair daqui. Então, eu não posso mais aceitar a cidade que me foi legada, aquela Serra Pelada. Eu preciso construir uma outra ideia de cidade. Então, não sou eu só. Tem um monte de gente que está pensando como eu penso. Se vocês forem para o centro da cidade hoje, vocês vão ver micronegócios que usam um café como um veículo estético, um veículo de política, que está falando de uma vocação, e um monte de gente está tentando deixar o capitalismo, que é a nossa melhor maneira, repito, a melhor maneira da gente trocar energia, um pouco menos dolorido. Porque também quer saber de uma coisa? De que adianta você viver numa cobertura triplex, dentro de um carro blindado, com medo de sair de casa? Não dá. A maneira como a gente viveu até hoje, com medo, e medo é uma coisa que define a todos nós paulistanos, medo da violência, medo do outro, medo do craqueiro.
é veneno para a alma. Não dá para viver com medo o tempo inteiro. Então, de alguma forma, a gente tem que começar a distender um pouco. O que define São Paulo é a desigualdade social. O que define o país é a desigualdade social. Porque a gente tem o canto da sereia, ou o canto da sereia não, mas a gente tem o canto do cisne da meritocracia. Né? Essa meritocracia é o que nos justifica. A meritocracia é o grande canto da sereia da nossa sociedade. Não. Por que eu sou contra a política de cotas? Por quê? Porque eu acho que os negros têm que ter o mesmo tipo de... que eles têm que ter as mesmas vantagens do que as outras pessoas. Por que eu vou dar cota para o negro? Por que eu vou... porque se aquela pessoa está na favela, é porque ela não quis, porque ela é indolente, porque ela é preguiçosa, porque ela não se esforçou, porque as oportunidades estão aí no mundo. Então, a meritocracia parte do pressuposto que todos nós partimos do mesmo lugar, o que nada pode ser mais longe da verdade aqui no Brasil. Eu acredito em meritocracia na Finlândia, né? Na Suécia, na Islândia, talvez ali exista a meritocracia. Mas aqui, nesse país, onde cada um parte de um lugar diferente, nunca vai existir. E tem raríssimos casos de mobilidade social. Quando tem mobilidade social, quando uma pessoa que vem da periferia consegue ascender e atingir a elite, a gente usa como exceção que justifica a regra. A gente endeusa, faz documentário sobre a pessoa, faz share no Facebook, porque é a exceção que justifica a regra que, enfim, não partimos do mesmo lugar. Então, eu acho que essa formação de cidade ou de uma nova cidade é super importante para a gente, primeiro, para perder o medo da diferença e para a gente crescer, envelhecer e deixar uma cidade que seja menos desigual, menos injusta para as próximas gerações de paulistanos. A gente eu herdei uma cidade que foi legado dos militares, muito dura, muito selva de pedra, muito túmulo do samba, muito shopping center praia de paulistano, o carro era a definição, a gente se definia pelo carro. Eu me lembro, outro dia eu abri um álbum de família e meu pai tinha um Passat, um Monza, quer dizer, e tem um monte de foto com a gente com o cotovelo assim. Era o carro e nós todos em volta. O carro era membro da família. Então, não dá mais, a gente não pode mais viver nessa cidade, porque esse tipo de estrutura social produziu uma das cidades que mais tem doentes mentais no mundo. Isso pela OMS. É só dar uma googada, você vai ver que São Paulo tem uma das maiores quantidades de pessoas que sofrem de ansiedade, psicose, assim, é uma máquina de loucos, de produção de loucos. Se a gente não distender isso, que tipo de cidade que nossos filhos vão herdar? Então, basicamente, essas são as minhas preocupações. Eu encontrei nos meus negócios uma maneira de não transformar a cidade, porque isso seria muito arrogante, muito pretensioso da minha parte, mas transformar o meu bairro, que é o centro. Mas isso serve como um exemplo, ele irradia. Então, eu não acho que vai ser na minha geração, talvez nem na próxima geração, mas daqui a umas 2 ou 3 gerações, São Paulo já é o maior carnaval do país. A Paulista, aos domingos, é uma das coisas mais bonitas que existem no mundo. Não estou falando só do Brasil, não. Estou falando do mundo. Se você vai na Paulista, num domingo, você vai ver centenas de milhares de paulistanos convivendo no mesmo espaço público. É uma coisa que eu nunca vi na cidade. Você vai no Minhocão, no domingo, você vê poesia emergindo de todos os lugares. Eu não estou sendo hippie. Você vê crianças desenhando de giz pelo Minhocão inteiro. Você vê teatro infantil acontecendo nos prédios laterais, as crianças ali em volta. Você vê crianças aprendendo a andar de patins, famílias fazendo piquenique, gente tocando violão, bandas, gente fazendo teatrinho de bonecos. São experiências de vida muito potentes, que você nunca vai encontrar no shopping center. Então, eu acho que essa nova identidade de paulistano, como a gente não tem um veículo a não ser o capital para expressar nosso modo de vida, eu acho que é pelo capital que tem que vir a solução. Então, acho que é através desses negócios que propõem uma nova visão de mundo sobre cidade, sobre a nossa cidade especificamente, que pode ser uma via de solução da gente ter uma cidade mais humana e uma cidade onde a gente vai ter orgulho de envelhecer e de ver nossos filhos crescerem. Eu acho que é isso.
Acho que não tenho mais nada para acrescentar. Obrigado pelo tempo de vocês. O que você achou lá da Mantiqueira? Você é tão urbano. Eu saí do projeto. Eu saí do projeto. Eu não estava me ocupando muito tempo e eu não estava conseguindo. Não só me identificar, mas eu não estava conseguindo me expressar. Então, como tinha uma figura muito centralizadora do negócio ali em volta, num dado momento eu falei, não é mais para mim. Muito bom. Apesar de ter uma perspectiva muito boa de dinheiro, potencialmente aquilo poderia virar uma fortuna, mas eu não tô meu negócio, eu não consigo converter dinheiro em coisa. Olha, quando eu vejo o teu Instagram, né, a quantidade de espaços que você está colocando, e ainda você ainda comprou esse drone, né? Tanto é que o meu filho comprou um drone depois de ver as suas imagens. É impressionante o potencial que você consegue identificar em tantos lugares, né? Tantas formas e tantos espaços. Muito você legal. sabe que eu não tenho uma relação, eu não sou um cara muito sociável. Eu sou até meio reservado, assim, eu sou um pouco mais Lobo travado. solitário. Não sou lobo solitário, não. Eu sou mais introspectivo, sabe? Eu tenho medo dos outros. Eu acho que porque eu apanhei muito quando eu era moleque, levei muito peteleco, a Verena está de prova. Então eu sempre acho no outro um potencial agressor. Eu sempre fico armado quando eu encontro um estranho. Mas eu me dou muito bem com a arquitetura. Então eu entro num lugar e às vezes é engraçado, eu faço mesa branca com o lugar, é muito louco. Eu não tenho nenhum tipo de, não sou espiritualizado para nada. Não tenho nenhuma crença no infinito, em Deus, nada disso, sou ateu. Mas eu entro num lugar e eu consigo conversar com ele. É um processo muito íntimo. Agora que eu estou entrando muito em cinema abandonado, não é arquitetura, tem alguma coisa que aquelas paredes emanam, que dá para dar uma... Você não vai, às vezes, num lugar e fala, esse lugar tem alma? Bom, a gente vai abrir para a pergunta, mas eu queria só... Você pegou aqui da alma. A gente vai ter aqui eu espero que você consiga vir, talvez para dividir ideias, porque a gente vai ter o Wesley Aragão aqui. Ele escreveu um livro que chama Alma Brasileira. Eu acho que num momento tão desalmado, tem 80 mil brasileiros que saíram ano passado e foram para Portugal. Então, só 80 mil? 80 eu tenho mil... 80 mil amigos que foram para Portugal. Mas ele vem falar aqui de um livro que ele escreveu que chama Alma Brasileira, falando da alma sul-americana. É um ocultista esotérico de primeira linha, mora em Juiz de Fora. Ele vem aqui falar exatamente isso. Talvez a gente tenha consiga desvendar um pouquinho para a gente. Mas eu queria abrir para algumas perguntas aqui. Eu acho que a gente ainda tem uns... Se você tiver mais 20 minutos, a gente vai agradecer aqui. Quem quiser, talvez a Magali passe o microfone. E talvez você pudesse só colocar o nosso reclame aqui de eventos que a gente vai ter nos próximos dias. Aí eu acho que já a gente faz uma comunicação. Por favor, Eduardo. Meu nome é Eduardo Nascimento. Confesso que fiquei bastante impressionado e também surpreso, não só da palestra, mas do seu potencial de criatividade e de transformar. Confesso que alguns projetos de sucesso que você comentou, nem sabia que tinha. Fiquei até feliz. É um sentimento que eu tive, porque eu queria compartilhar que eu tenho uma filha de 18 anos, Ana Carolina, até quase que ela veio comigo. Eu achei uma pena que ela iria querer parabenizar, porque 2 projetos que você citou, eu não sabia que foi obra sua, eu tive recentemente, e até questionei ela. Falei, Mirante do Santander, o que é isso, né? E o da 9 de julho, Mirante da 9 de julho e o Farol do Santander. Ela falou, pai, eu queria ir no final de semana, e ela é jovem, um público que eu acho que você está estudando, e me surpreendeu. Você tem uma pergunta? Então. E aí o que aconteceu? Isso que eu queria colocar.
onde vem essa sua motivação para realmente impressionar? Porque eu vi nos olhos dela o fascínio e compartilhei com ela essa experiência. Então, parabéns. Eu fui prova, um final de semana diferente, que você comenta, com sol, fora de shopping, fora do ambiente normal do paulistano. Eu fui testemunha de ver uma experiência extraordinária e diferente. Obrigado. Valeu, obrigado a você pela gentileza. Mas eu não entendi. Da onde vem a ideia? Eu não entendi a pergunta. De onde vem a inspiração? Da vida. Você produz e você fala e você faz aquilo que você vive. Os livros que eu li, os filmes que eu vi. Eu me arrisco muito, eu investigo, sou curioso. Eu acho que a partir do momento que você para de se perguntar como as coisas funcionam, os porquês, você começa a envelhecer imediatamente. Um olhar curioso e assim, e vontade de meter a mão, de sujar as mãos, entendeu? Para mim não tem tempo ruim. Eu não deixo de entrar num beco, não deixo de entrar, não tenho medo da minha integridade física. Então eu investigo mesmo porque eu sou fascinado pela vida mesmo. Eu acho a vida um fenômeno muito interessante, de todas as maneiras. Então, eu acho que você acaba colocando para fora a mesma coisa. Você nunca vai encontrar um escritor que nunca tenha lido, ou que nunca soube, ou que não leu bem. Um escritor, antes de mais nada, é um bom leitor. Então, eu acho que você escreve, você produz aquilo que você consome, que você metaboliza, que depois você coloca para fora, como um bom antropofágico. Tem uma pergunta ali? Oi, obrigada. Aqui na frente tem mais uma. É muito bonito quando a gente ouve alguém sendo humano nos negócios. E achei interessante como você colocou que você era territorialista e a forma como a cidade te recebia, ou que você era um elemento estranho nela. E, através dos seus negócios, você faz exatamente o caminho contrário, né? O caminho de criar humanização entre as pessoas. Acho que romper um pouco dessa dureza que talvez você tenha recebido, pelo menos foi a minha leitura. E, quando você coloca hoje esse ponto, tipo, eu tenho um lido difícil com as pessoas, né? Um pouco invasivo. De onde você puxa essa humanização? Da onde vem essa vontade de interação com o outro que você propicia em todos os seus negócios? Como é que ela está na tua vida pessoal, se é que você se dá a liberdade de responder isso, que é um pouco invasivo? Mas como assim? Como se dá na minha vida pessoal? Como é sua relação fora do trabalho? Você tem relações fora do ambiente profissional? Você se realiza desta mesma forma que você se realiza no trabalho, em termos de relações humanas mesmo? Assim, eu tenho o meu trabalho, o meu grande... Eu não tenho uma pessoa jurídica e uma pessoa física. O meu trabalho não se distingue da minha vida. Então, eu sou o meu trabalho. Eu trabalho, eu nem considero... Nem é diversão e nem é trabalho, é minha vida. É minha produção. Eu não tenho tempo de trabalho e tempo de lazer. Para mim, está tudo misturado. Eu escolhi ser pai, o que consome muito tempo da minha vida, porque eu não sou um pai com babá. Eu que crio minha filha, então, quando eu pego ela na escola, e sou um pai separado, então eu tenho 50% do tempo da minha filha porque eu tenho guarda compartilhada. Então, eu pego ela na escola, eu tenho que cozinhar, eu tenho que dar banho, eu tenho que botar para a minha menina de 6 anos. Então, eu escolhi ser pai. Eu não trabalho quando ela está comigo de manhã, então, quartas e quintas-feiras, por nada na existência eu trabalho. Às vezes eu tenho que trabalhar do meu computador, mas eu estou do lado dela. Eu escolhi ver minha filha crescer, que para mim é super importante, é mais importante do que o trabalho. Então, minha filha está aqui em cima, o meu trabalho, que sou eu, está abaixo dela, e tudo mais não existe espaço. Então, fica muito difícil de ter amigo, por exemplo. Hoje em dia, minhas relações pessoais, eu não tenho muito amigo. Se tiver algum problema, eu não tenho muita gente. É engraçado, né? Porque, sei lá, tenho 50 mil pessoas no Instagram e não tenho um amigo, para quem ligar no sábado à noite. Mas eu também não estou interessado. Eu me realizo tanto na minha filha e no meu trabalho que acho que já... se você me perguntar, mas como assim? Eu não saio à noite, acho que há 10 anos. Eu não vou nos meus lugares.
Eu construo, viro as costas e vou embora. Eu nunca mais volto. Tem lugar meu, o iate, por exemplo, que eu fui 3 vezes. O Zé Carniceria eu fui 2 ou 3 vezes. O Riviera eu usava mais porque, no final das contas, eu jantava com a minha filha lá de graça. E era a única razão que eu ia, porque o rango eu não pagava o rango. Mas eu não vivo dos lugares que eu monto, assim. Eu não tenho tesão nem vontade de voltar para os lugares, porque eles representam um passado. Eu estou sempre vivendo no próximo projeto. Agora, por exemplo, esse ano eu abri um café. Esqueci de comentar, dentre os negócios, eu abri um café Olina, ali nas escadarias da Gazeta. Estou montando o Bar dos Arcos, que vai sair agora em outubro. Estou montando o Blue Note, que é um negócio um pouco diferente, que eu nunca fiz, mas eu estou fazendo essa experiência de pegar... o Blue Note é um clube de jazz muito tradicional em Nova York, é talvez o espaço de entretenimento mais importante da história da música, o palco mais importante da história da música, eu acho que é o Blue Note em Nova York, e ele veio para o Brasil pelas mãos do Calainho, que é um empresário ali carioca, que montou. Aí ele me procurou no final do ano passado, falando, eu quero trazer o Blue Note para São Paulo, eu acho que você é o meu parceiro local ideal para isso. Aí eu topei o desafio e estou montando... Ele queria montar no Shopping JK, eu consegui colocar no Conjunto Nacional. A gente vai abrir no Conjunto Nacional, ali onde um dia foi a Casa Fasano, que, para mim, é uma maneira de investigar como que... Por exemplo, a gente tem um problema, que mais uma vez resolve um problema. As pessoas que são a elite que hoje consome, que tem 40 ou 50 anos, ela vai para onde quando ela quer se divertir? Cinema e restaurante. Mas se você quer ouvir música, quantos lugares tem em São Paulo para se ouvir música? Tem o Bourbon, a Casa de Francisca, o Jazz B, não sei. Bom, esses são lugares que eu nunca fui. Eu tô assim... Mas eu acho que o All of Jazz é para gente que não é de 40 e 50, não é para terceira idade, não é para melhor idade. E eu estou falando porque eu tenho 45, então me incluo entre eles. Um jovem senhor. Mas não é para gente de 40, é para gente de 30. Mesmo Casa de Francisca é para 30, 40. Então, para consumir jazz, o produto que a gente tem aqui ou é o Bourbon ou é o Jazz B... Enfim, um Blue Note que não seja muito elitizado, que fique entre os 2 lugares, eu acho que pode ser um produtaço. E o Cine Piranga, que é um arcade, que vai chamar Arcade Piranga, que com os caras da Comic Con estão investigando o futuro do cinema. Com esses 3 projetos simultâneos rodando, não tenho mais tempo para nada. São 3 coisas ao mesmo tempo, são 3 assuntos, são 6 reuniões por dia, deslocamento pela cidade inteira de moto, porque eu não posso me dar o luxo de esperar que as pessoas venham até mim e cumpram com as suas agendas. Então, eu tenho que chegar, eu vou de moto nas minhas reuniões e chego até o local das minhas reuniões de moto, porque senão aí eu consigo ser pontual. Eu não tenho muito espaço para relação pessoal, de nenhuma ordem, é muito difícil. Eu queria pedir para os próximos se apresentarem rapidamente, mas eu queria roubar a pergunta, se você me permitir. Porque quando você fala de empreendedorismo para subversivos, quando fui aqui no intervalo rapidinho, encontrei um colega do IO, e ele me falou faltou um pouco para ele o empreender. Mas eu acho que não. Eu acho que você só falou o tempo inteiro de empreender. Só que você sempre fala que você tem sócios, que talvez não sejam tão criativos como você, que talvez sejam aqueles que preenchem as planilhas e que te norteiam. Como que é essa combinação? Não, são sócios que me complementam. Eu acho que a única sociedade que funciona é onde existe complementariedade. Onde eu respeito, a gente tem um alinhamento ético, nem é o mesmo alinhamento político. Eu não teria um sócio, e desculpe-me se eu vou ser polêmico aqui, que votaria no Bolsonaro. De jeito nenhum. Mas um Alckmin eu tolero. Estou alinhado também com você. Daí, até aí eu vou. Mas não dá para você ter uma visão muito distinta de mundo de uma pessoa. Mas são sócios, meus sócios são extremamente competentes na operação. Eu posso me dar o luxo de virar as costas e ir embora, porque tem um cara que vai pegar essa operação e vai deixá-la rodando como uma máquina azeitada.
Então eu posso viver no futuro, construindo, porque esse é o meu lugar. Os meus sócios, que não têm talvez os mesmos expertises que eu tenho, eles precisam que eu encontre o negócio, que eu traga o negócio, materialize o negócio, consiga o dinheiro para os negócios, às vezes por marca, às vezes por investimento próprio, e aí eu entrego a operação para eles, cuido dessa parte primeira de comunicação, marketing, o negócio através de rede social mesmo, nada muito rocambólico, e depois eles operam. São ótimos sócios financeiros, operadores, com alguns pressupostos. Não vamos. Um pressuposto que eu tenho como regra de ouro, que eu sempre usei para a minha vida toda, no meu grupo eu tenho 3 níveis salariais. 5 níveis salariais. O meu é o mais alto e qualquer menor salário pode ser só 5 vezes menor que o meu. Eu acho que meritocracia, um humano não pode valer 1 milhão de vezes mais do que um outro. 5 vezes eu até entendo, 1 milhão de vezes não. Então é uma maneira de eu travar também o meu salário. Se eu quiser aumentar o meu salário, eu tenho que aumentar o salário da estrutura inteira. Por que é importante isso para mim? Porque eu não me descolo do padrão mental da classe média. Eu ainda vou para o supermercado e tenho que escolher marca de iogurte. Eu acho que isso é importante. Eu não posso me descolar da realidade do brasileiro médio e do meu público. A partir do momento que eu começo a fazer foie gras, caviar e champanhe, porque eu acendi, eu sou elite, e eu começo a montar esses lugares, eu me descolo da minha verdade. Meu pai falava isso, que é uma coisa muito de comunista, mas ele falava: o dinheiro corrompe. Né? Sempre foi uma máxima. E, de uma determinada maneira, ele tinha razão. Então, é uma maneira muito particular. É uma fórmula? Não é uma fórmula. Não é. E não estou falando que eu estou certo. Funcionou para mim. Mas isso porque eu tenho um histórico, porque eu vim de um lugar, porque eu tenho uma história pregressa. Então, e eu não estou falando que não, porque agora tem que ser desse jeito. Existem 1000 maneiras de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é o meu goal máximo, simplesmente porque eu não consigo converter dinheiro em coisa. Dá vontade de continuar muito tempo esse papo. Eu queria fazer um monte de pergunta de volta, mas eu tenho que deixar ela Oi, fazer a pergunta. Tudo bem? Eu sou a Marta. Eu não tenho pergunta, eu só queria te dar parabéns e falar que o Riviera foi um lugar que eu frequentei desde criança. Tá E o senhor Renato e a dona Rosa nos acolhiam sempre, porque minha mãe trabalhava ali na Consolação. E depois da mudança, quando eu entrei, eu participei de um evento ali, eu vi o quão diferente e moderno ficou por um comentário que você fez de ultrapassar o antigo. E ficou bem legal, parabéns. Obrigado. Mas você vê, por exemplo, o Riviera, quando eu entrei no Riviera, eu conheci bem o Riviera antes dele fechar. Ele ficou muito triste, muito decadente. Eu me lembro que a última vez que eu fui no Riviera, eu pedi um suco de caju, abriram uma guari e botaram água de torneira para mim. Foi uma experiência bem terrível. E o seu Renato morava no andar de cima. Ele fez um puxadinho e morava em cima do Riviera. Não pagou aluguel durante 10 anos, ficou grileiro lá do espaço. Eu comprei a marca dele. Eu fui caçar ele em Itanhaém. E o seu Renato não tinha registrado a marca Riviera. Não tinha registrado. Então, eu podia pegar e registrar a marca Riviera. Ele não tinha registrado. Eu falei, mas eu não posso fazer isso com o cara. O cara construiu a marca durante 40 anos. Como que eu vou chegar lá, registrar a marca e usar a marca do cara? Aí eu encontrei o seu Renato, fiz um post no Facebook, encontrei o seu Renato, fui até Itanhaém, já registrei a marca Riviera. Falei, seu Renato, eu registrei a marca Riviera, eu quero comprar essa marca do senhor. Eu não posso comprar a marca, porque a marca não é tua, a marca já é minha. O que o senhor pode me vender? Aí ele virou para mim e mostrou o primeiro logotipo que ele tinha desenhado para o Riviera. E aí eu paguei... É o mesmo. Eu paguei uma quantia considerável por esse logotipo, que era a logomarca do Riviera. Então, eu sei. Mas então não dá para servir mais aquela gastronomia nos dias de hoje. Mas o Riviera tinha para mim 3 coisas que eram importantes: o balcão vermelho da lateral, aquele balcão era muito emblemático.
Os paulistanos mais interessantes da cidade se reuniam ali. Mais perto do microfone. Os paulistanos mais interessantes da cidade se reuniam ali. E ele imantava um desejo de São Paulo, né? Meu pai frequentou o Riviera também, porque ele era aquele lugar da esquerda festiva na década de 60. E era um lugar escondidinho, né? Era difícil as pessoas acharem. E a gente acha que o Riviera... E é engraçado, porque o Riviera parecia lugar de comunista, sofria batido o tempo inteiro, mas meu pai falava, comunista nada, a gente ia para pegar gente. Era a esquerda, era o lugar da esquerda para se pegar. Então, não era muito essa coisa do vamos ali confabular e conspirar contra os militares. Era mais para a esquerda se encontrar. Então, de alguma maneira, em alguns lugares, o livro era muito importante no Riviera. Muitos livros foram escritos. A Rebordosa nasceu no Riviera, que era uma personagem que frequentava o Riviera. Então, os livros que estão ali são os livros que eu... Não são livros cenográficos, são os livros do meu doutorado e do meu mestrado. Estão todos ali. São todos livros de um pensamento mais à esquerda. O livro, O Balcão Vermelho e O Lugar das Pessoas Interessantes de São Paulo são, para mim, a essência do Riviera Antigo que eu consegui trazer para o presente. Muita gente da primeira geração do Riviera frequentou e falou a mesma coisa. Está diferente, mas está legal. Tem alguma coisa do Riviera aqui que você conseguiu traduzir para os tempos de hoje. Se eu consigo fazer isso, maravilha. Se eu transformo o Riviera num showroom do design contemporâneo, acabou o lugar. Me chamaram para fazer Riviera no JK. Sério. Pagavam a obra, do Cidade Jardim. Eu falava, se eu fizer um Riviera no Shopping Cidade Jardim, o que eu estou fazendo com aquele espírito? Imagina um lugar que era importante para a esquerda na década de 60, num shopping center. Eu poderia fazer por dinheiro? Provavelmente eu ia ganhar bastante dinheiro. Mas a minha consciência não me permite. Eu tenho muito respeito pelo Riviera. Muito respeito. Para mim, não é um negócio, é uma coisa, é uma entidade. Todos os lugares são entidades. Eu converso com eles, eu troco ideia. É coisa de louquinho, mas é meu jeito. Hã? Não, eu nunca fico doente. Eu sou feliz. Bom, a gente tem mais uma pergunta ali, por favor. Bom, eu queria dar os parabéns. Você pode só se apresentar? Por favor. Meu nome é João Paulo, eu sou do Rio, do IO também. Queria dar os parabéns pelo resgate de tantos lugares de São Paulo, né? E me preparando aqui para essa vinda hoje, eu li, não lembro qual foi o veículo, que você teria um plano de fazer algum empreendimento, algum resgate desses no Rio. Queria saber se confere, se está em andamento, se parou, como é que está isso? Jamais iria para o Rio de Janeiro. Respeito muito a cidade, gosto muito. Eu acho que os cariocas mais legais do que o Rio de Janeiro. Eu gosto mais dos cariocas do que a cidade, porque a cidade é muito hostil no clima para mim. Muito calor, eu fico com muito calor no Rio de Janeiro. Mas não é meu território. O que eu vou fazer no Rio de Janeiro? Não conheço a cidade, não sei. O que você deve ter ouvido é que o Blue Note, que é do Rio de Janeiro, está vindo para São Paulo por meu intermédio. Não. Jamais iria para o Rio de Janeiro. Não faz sentido, eu sou paulistano do centro. Aí, se eu montasse um lugar no Rio de Janeiro, todo esse discursinho, toda essa bobageira que eu falei durante 1 hora, cairia por terra. Você fala uma coisa e faz outra, não faz o menor sentido. Eu ainda tenho uma certa credibilidade, ainda tenho um certo respeito que me permite fazer coisas até sem dinheiro, porque reputação equivale a dinheiro. Para mim, elas são conversíveis. Eu consigo fazer muitos lugares sem dinheiro. Especialmente agora que a gente está na crise, os meus lugares são são financiados, às vezes, fazendo coisas com marcas que têm aderência e têm aderência com o meu negócio. Só consigo fazer isso porque eu construí uma reputação ao longo de 15 anos. Se eu destruir essa minha reputação, e é muito fácil destruir uma reputação, não é só se corrompendo. Um passo em falso que você dá, eu destruo essa história toda que demorou, 15 anos, essa narrativa toda, que demorou 15 anos para construir. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Não é por ego, não é isso, mas é por consistência,
É porque querer continuar fazendo o que eu faço. Talvez se eu fosse, sei lá, se eu fosse motivado por dinheiro apenas, talvez poderia levar alguma coisa para o Rio de Janeiro, mas... E eu acho que os cariocas estão bem, fazem bem as coisas que fazem. Tem um outro tipo de serviço, tem um outro tipo de mecânica que, para mim, não faria sentido. Deixa eu só checar aqui um termômetro. Quantas perguntas a gente ainda teria? Eu acho que a gente... Uma... Não. Aqui a gente tem uma, só para fazer um levantamento. Eu ainda tenho que fazer o sorteio aqui dos vouchers, que eu não sei onde estão. Estão aqui. É que o Günther vai fazer a pergunta. Está na frente. Meu nome é Günther Brunkhorst, sou arquiteto, sou conselheiro aqui do Transatlântico e muito me identifico com a sua filosofia de vida. E aí eu posso lhe tranquilizar, que eu acho que eu tenho uma idade a mais que você, para dizer, você não vai escorregar porque a tua personalidade, a tua moral, a tua educação não vai te deixar escorregar. Você nunca vai ser corrompido. Isso eu posso dizer com bastante tranquilidade. O que eu pediria, não é nem pergunta, você não poderia dar palestras para essas escolas, dessa molecada, para eles verem realmente que, em primeiro lugar, tem que lutar, e com essa luta você consegue coisas fantásticas. E aí, quando alguém falou para você que você teve sorte, você fala, sorte nada, eu ralei para burro. Sorte teve alguém que ganhou na loteria e depois perdeu tudo. Mas eu acho que ele dá muita palestra, foi difícil trazer ele para cá. Então, parabéns. Eu acho que isso aí, olha, você pode transmitir isso. Eu estou fazendo muita palestra, por exemplo, no Sebrae, no circuito Sebrae. Porque, para mim, essa coisa do empreendedorismo no Brasil, essa palavra de ordem, ficou muito tóxica. Você vai numa livraria e você vai... Porque o que aconteceu? O emprego desapareceu. E vai desaparecer cada vez mais. Acabou o emprego. A crise bateu. Todo mundo que é demitido vai vender biscoito Globo na praia virou empreendedor do dia para a noite. Todo mundo virou empreendedor. Aí isso virou uma grande indústria onde se vende o quê? Ouro de tolo. Os 6 passos por milhão. Se você quiser, você consegue. Basta ter fé. Nunca desista. Ligue o foda-se. Não é isso? Pega uma livraria, vai na seção de negócios de empreendedorismo, é só essa bobajada. Aí você vai pegar para o cara, e o empreendedor, aquele pequenininho, o que acontece? Tem dinheiro? Eu vou usar um exemplo. Eu estou alugando um espaço ali no Conjunto Nacional. Não consigo. Por quê? Estou ali onde vai ser o Blue Note. Quer dizer, estou há 1 ano tentando alugar o lugar, estou no final do processo. Porque, para eu conseguir alugar o lugar, eu tenho que ter um imóvel de 3 milhões de reais. Como eu nunca acumulei capital próprio, eu não consigo. O meu imposto de renda não é suficiente para uma grande incorporadora como a Savoy para alugar um espaço que vai custar 50 mil reais por mês, apesar de ter 18 negócios. Eu não tenho um apartamento de 3 milhões de reais, que seria uma garantia, eles não aceitam seguro-fiança, e eu não consigo, o meu imposto de renda não é forte o suficiente para alugar. Ou seja, no país, para você alugar um imóvel, você tem que ter um imóvel. É muito louco isso. Para você alugar... Aqui, todo mundo que foi alugar um imóvel alguma vez na vida teve que pedir favor para alguém ser fiador, que é uma das coisas mais constrangedoras que existem. Você chegar para alguém, você pode ser meu fiador? A mesma coisa acontece no interior do país. Você vai ver, o cara vai abrir seu negócio, seu cafezinho, para quem que ele vai pedir dinheiro? Para o tio, para o irmão, para o papagaio, para a namorada, para a mulher... para o círculo mais íntimo. E aí o cara não se prepara, não fez nenhuma, não sabe o que é contas a pagar e a receber, não sabe o que é faturamento, o que é caixa, o que é competência, não tem nenhum tipo de ferramenta para entender como funciona um negócio, cai na mão dos bancos, começa a antecipar cartão de crédito a um juros extorsivo de 5%, 6%, pega empréstimos a juros de 2 dígitos, o cara começa a se estrangular, o banco vira o grande sócio do cara, os impostos comem uma outra grande parte, o cara fica estrangulado, quebra. 80% dos negócios nesse país quebram nos 2 primeiros anos. Estatística de Sebrae. Você acha que o cara quebra? Rico, quando deve para banco, e foda-se o banco. Ou dá pedalada fiscal, ou espera o refis. Quem paga imposto é pobre, não é rico. Rico espera refis. Os maiores devedores do país são grandes corporações que esperam refis. Eu mesmo já usei essa estratégia.
Ah, para de pagar, a gente espera o refis, ano que vem a gente paga. Quantas vezes já me aconselharam a fazer isso? E eu tenho vontade, porque eu sou quase anarquista. Diante desse Estado, dá vontade de ser anarquista. O cara vai, pega dinheiro com a irmã e com o tio. O que acontece quando a empresa dele quebra? Todas as relações afetivas do cara vão embora. O cara vira o grande inimigo da família. Então, é de uma irresponsabilidade ver esses livros aí falando, porque se você não tiver fé, os 6 passos para o milhão, se você tiver fé, você consegue, basta querer. Esses vendedores de ilusões que tem muito, são pastores. Tá muito, eu acho que tem uma coisa muito ligada com a comunidade, com o evangelismo, com os evangélicos, e me perdoe se eu estou soando generalista, mas tem uma coisa muito quase religiosa do empreendedorismo. E ninguém dá real para esses caras. Vai ser difícil. E se você for pelo dinheiro, você vai se machucar. Se você for pelo dinheiro, única e exclusivamente, achando que você vai ficar rico, ou que você vai virar patrão de si, você está ferrado. Agora, se você encontra, através do seu negócio, uma válvula de escape, uma maneira de transformar o mundo, se você recebe afeto das pessoas, você fala, que legal, você trouxe o Riviera de volta, eu estive lá. Isso, para mim, é uma recompensa do caralho, não tem dinheiro que pague isso. Acabou de acontecer um exemplo aqui. A minha filha eu conheci. Quantos bebês não nasceram por causa do Vegas? Quantos? Eu conheço uns 12 bebês que nasceram por causa da minha primeira boate. A minha filha, eu conheci a mãe da minha filha na pista de dança da minha boate, que é a coisa mais importante da minha vida. Quando se troca dinheiro por esse legado, por tocar a vida das pessoas, não tem mais nada. Qualquer artista procura a imortalidade por uma obra. E eu não estou dizendo que eu sou um artista, mas eu estou tocando outros humanos. Isso vale muito mais do que dinheiro. Muito bom. Eu vou deixar mais a última pergunta. Ela acabou de sair. Tá bom. Eu preciso fazer o sorteio, porque senão a gente perde. Eu queria saber o seu ano de aniversário. 74. Tem alguém aqui com final 74 do celular? É uma estratégia que a gente adota quando a gente não sabe o sorteio, não tem outro jeito. Ninguém, 74? Ninguém tem 74 no número do celular? Ninguém. Aqui tem 2, já tem 2. 3. 74. Quem tem no final, nos últimos 4 números, 74? Tá, você vai usar um voucher aqui? Você pode almoçar aqui amanhã, né? Você pode dar de presente para alguém ou você prefere ceder para alguém aqui da... Então, Magali, você pode dar para Gabi. Quem mais ali? Quem mais tem 74 no celular? Tá bom. Então, vamos pensar em outro número. Quantos empreendimentos você tem? Perdi as contas. Perdeu as contas. 17. Quem tem final 17 no celular? Ninguém. 17. 17. Ali, pronto. Tem mais um. E isso daqui, o que a gente está dando, esse espaço aqui é o espaço Citron. Na realidade, vocês estão no Clube Transatlântico, que durante muitos anos foi administrado pelo nosso corpo diretivo. Eu sou voluntário aqui. A gente tem um corpo diretivo de 11 voluntários. A gente teve 110 funcionários aqui. E a gente não tinha lido o livro do Facundo, mas a gente fez uma subversão também e passou todo o risco econômico para o Eduardo, que está ali, tranquilo, né, feliz, e dando aqui vouchers para vocês, porque a gente tem um almoço, tem um restaurante muito agradável, com comida internacional e também alguns pratos alemães. E eu queria dar o último para quem que eu dou agora, Magali? Estou sem inspiração. Quem é sócio do clube? Não quero dar para sócio. Quem não é sócio do clube, levanta a mão primeiro. Pronto, ela. Está aqui. Perfeito. Obrigado, Eduardo, pelo reclame aqui.
última observação, acho que se a gente tiver mais uma pergunta, a gente encerra aqui. Quem quiser ficar para continuar tendo alguma conversa, você consegue ficar mais algum tempinho para jantar com a gente? Ou você... Eu tenho que botar minha filha para dormir. Ah, tá bom. É uma boa justiça, por isso que eu vou ter que sair correndo daqui. Tá bom. Bom, eu acho que a gente pode encerrar. Tem mais uma pergunta? Ou... Dou-lhe uma, dou-lhe... Ok. Então, queria agradecer muito. O Clube Transatlântico está de portas abertas para você. Eu queria te dar, ainda bem que a Magali me lembrou aqui, isso aqui é um vinho alemão para você. Você não bebe, né? Eu sou abstêmio, mas eu tenho pessoas que bebem a Tá minha bom. volta. Espero que você aproveite com seus amigos. Tá bom. Que amigos? Olha, a gente te convidou para o IO, talvez seja um grupo de empreendedores que você tope, porque tem um conceito dentro do IO que depois eu posso te explicar um pouco melhor. Tá bom. Mas muito obrigado. É uma ótima noite para vocês. Obrigado, gente.